salve galera, tudo bem? Daniel Browne falando com vocês, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo, primeiro conteúdo desta segunda-feira, dessa semana, dia útil, 3 de março de 2023, inclusive, hoje, o dia em que, em tese, a gente vai ter o pagamento aí do aporte, né, de mais uma parte do aporte financeiro do Botafogo, feito pelo acionista majoritário John Textor, previsto em contrato. Ele tem que colocar essa grana para todos os fins, né, relacionados a dívidas que têm que ser pagas, a investimentos que podem ser feitos, enfim, fora tudo que ele pode investir por fora, como ele também fez lá em 2022, ele aportou primeiro os 50 milhões, depois os 100, e aí depois mais investimentos ainda, chegou a bater ali os 200 milhões, tá bom? Mas enfim, o vídeo não é sobre isso, porque até o momento a gente não tem nenhuma confirmação em relação a valores, em relação a quanto caiu, a quando vai cair, o que vai ser feito, tá? Isso deve ser informado, obviamente, pelo clube. E aí, a gente começa a trocar uma ideia aqui sobre o início, né, desse processo, dessa semana. Daqui 2 dias, a gente tem Botafogo e Brasiliense. O Botafogo deve ir para o Espírito Santo amanhã. Jogo com mando do Botafogo, mas como o Botafogo não está com o estádio Newton Santos, o jogo acontece lá em Cariacica, no Espírito Santo. Tá legal? Primeiro de tudo, ressaltar, né, o motivo, né, pelo qual o Botafogo está sem o Newton Santos, que é a situação da reforma e da implementação do gramado sintético, né, o gramado comum. Quando o Newton Santos tinha um gramado normal, ele era reformado assim, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, e não adiantava absolutamente nada, sempre, né, inconstante, sempre com problemas, sempre com buraco, sempre com lama, não dá certo, né, naquela região. Além de chover muito, também faz muito calor, então é realmente difícil você cuidar de um gramado por ali. E aí tem a grama sintética, e na semana passada, na verdade na sexta-feira passada, chegaram os tapetes anti-impacto, que é uma coisa que ela diverge bastante em termos de qualidade, claro. A grama sintética que um time profissional vai usar num campo de futebol para uma grama de um campo sintético que a gente joga, por exemplo, certo? Enfim, isso vai diminuir o impacto, diminui, obviamente, o risco de lesões, deixa o campo sem estar duro. E aí, muita gente fala, mas aí tem que treinar, o Botafogo tinha que treinar num campo sintético. Não necessariamente, sabe? Eu estava até trocando ideia com um amigo meu ontem, que o Atlético Paranaense ficou nessa noia quando colocou o gramado sintético dentro do estádio, na Arena da Baixada, e colocou a grama sintética dentro do seu CT. E aí o que acontecia? Quando jogava fora de casa, o Atlético tinha dificuldades, porque treinava no sintético, jogava em casa no sintético, e aí quando ia, né, atuar, né, sei lá, cara, contra o Corinthians fora, contra o Grêmio fora, contra o Botafogo fora, enfim, não se adequava. Então não tem problema nenhum você jogar num campo, treinar no outro. Pode ser até que, vamos dizer, em dias, essa semana é um jogo em casa. Aí você treina uma vez ali, 2 no sintético. Semana que vem tem um jogo fora. Aí você treina na grama normal, certo? O Botafogo também pretende colocar grama sintética no campo anexo, tá? Inclusive até uma notícia que foi trazida pelo Thiago Franklin, que o Botafogo pretende fazer um mini estádio para jogos no campo anexo, né, do Newton Santos, para jogos de base e feminino. Acho bem interessante, porque aí você potencializa pessoas a verem, né, tem até transmissão, tudo mais, e evita desses jogos da base, ou até do feminino também usa bastante o Caio Martins aqui do lado, mas evita de você ter tem que jogar, a base tem que jogar lá no Cefat, sabe? Que é bem complicado. Mas enfim, continuando o nosso fator aqui, Botafogo se aproximando de fazer o acabamento na grama sintética. E agora a gente finaliza aqui esse vídeo, tá bom, pessoal? Falando um pouquinho sobre o Botafogo Brasiliense. O Botafogo viaja para o Espírito Santo para jogar, inclusive já o que já começa errado, e na minha opinião o Botafogo já começa perdendo, com o pouquíssimo desconto para sócios e o preço abusivo dos ingressos. A gente sabe de todo o custo operacional, que é você fazer um time do Rio de Janeiro mandar o jogo em outro lugar, beleza, tudo tá certo, mas agora R$200, tá? R$200, desculpa, gente.
não é só custo operacional para você cobrir esses custos. Alguém está lucrando pra cacete com isso tudo. E com certeza quem está tomando prejuízo é o torcedor do Botafogo e, consequentemente, o time do Botafogo também, porque a gente não vai ter uma pressão boa, um ambiente, né, com que poderia ter o dobro de torcedores lá. Vale lembrar que, mesmo em meio à crise, o Botafogo conseguiu ter um ambiente bacana para jogar contra o Resende. Esse ambiente off-Rio, esse ambiente que os torcedores de longe do Rio de Janeiro, da capital, agregam ao clube, é muito importante, muito interessante, sabe? Enfim, mas esse jogo ele é muito importante. O Brasiliense, inclusive, vem de 2 resultados, como é que eu posso dizer? Impactantes, digamos assim, porque um empate na Copa Verde contra o Goiás, no mata-mata, no primeiro jogo. O jogo foi 0-0. O Brasiliense até criou algumas oportunidades e tudo mais. E o Brasiliense vem de uma vitória, tá? O Brasiliense vem de uma vitória. Eu vou até tentar pegar aqui, ó. Brasiliense jogos. O Brasiliense vem de uma vitória diante do Santa Maria, por 2-1 no Campeonato Brasiliense, tá? E, assim, a gente tá falando de um time, cara, que, porra, é ruim. Eu assisti ali, inclusive no Campeonato Brasiliense, a equipe do Brasiliense nesse momento está na 5ª posição. O Brasiliense não está se classificando para o campeonato do Distrito Federal, não está se classificando no Campeonato Candango, estão passando por enquanto Samambaia, Gama, Capital e Real FC, tá? Que eu não sei se é o Real Brasília, enfim, pouco importa, né? O fato é que o time brasiliense é bem limitado, tem 2 jogadores ali que podem, né, gerar ali uma dificuldade, o Tarta, o camisa 8 com a Cora, enfim, acho que é o Zotti, né? Esqueci o nome. E, cara, tem alguns caras ali que, porra, são experientes e 2 ali jogaram contra o Botafogo, já jogaram pelo Botafogo, inclusive, Yuri Mamute, Chiesa, o Hernani Brocador, né? Joga na equipe do Brasiliense. Então, cara, toda a atenção é pouca, porque é um tipo de jogo bem traiçoeiro, sabe? É um tipo de jogo muito traiçoeiro. O Botafogo não pode dar brecha nenhuma. Esse jogo vai ser transmitido, inclusive, pela Prime Video, tá? E, assim, é muito importante que a gente esteja atento a todos os males e a todos os problemas que esse jogo pode causar ao clube, sabe? É aquilo. Eu não queria que o Luiz Castro estivesse no comando técnico. Também é meio foda porque a gente tá falando do Lúcio Flávio também podendo assumir o comando técnico, então... Mas é uma situação delicada porque parece que o grupo já não acredita mais no trabalho, parece que o clube como um todo também não acredita mais no trabalho. O Botafogo tem um jogo espaçado, 2 jogos em período de 5 dias. Vai ter o Brasiliense, depois vai ter o primeiro jogo da semifinal da Taça Rio contra a Portuguesa, com o mando da Portuguesa. Então... é uma situação delicada em que o Botafogo, os jogadores, eles vão ter que fazer valer a sua questão técnica, principalmente os jogadores, os principais atletas. E, assim, quero ver como é que vai estar o ânimo desses jogadores para encararem esse desafio. Por ser um jogo único, passa uma apreensão maior. Porque se tá um 0x0 amarrado, igual foi contra o Sergipe, no fim do primeiro tempo o Brasiliense faz 1x0, a gente volta pro intervalo precisando de um gol para não cair na Copa do Brasil, por um aspecto financeiro, uma premiação que é muito importante pro clube nesse momento, para qualquer clube, na verdade. Enfim, tem que fazer valer a sua questão técnica, independente de eu querer. Eu quero que o Luiz Castro saia do Botafogo, mas independente de eu querer ou não, eu espero que o Botafogo jogue bem e espero que o Botafogo dê uma resposta, beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto e fui.